A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Josley e nós estamos estudando sobre o credo da Igreja de Deus. Quando eu digo credo, é aquilo que nós acreditamos. A Igreja de Deus, ela possui 14 credos e nós já ministramos o credo de número 1, que trata sobre a inspiração verbal da Bíblia. Nós, na aula passada, ministramos sobre o credo de número 2, que trata da existência de um só Deus, existente eternamente em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa aula agora, especificamente, nós vamos tratar do credo de número 3. Amém? Então vamos lá. Bom, o credo de número 3, ele diz assim: cremos que Jesus Cristo é o unigênito do Pai, o Filho unigênito do Pai, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos, que foi assunto ao céu, se ascendeu ao céu e está à destra do Pai como intercessor. Conforme nós temos feito nas aulas passadas, nós sempre apresentamos o comentário, uma explicação e uma base bíblica para poder discorrer sobre cada um dos credos que nós estamos tratando. Vejamos, então, um comentário sobre o artigo de número 3, que começa que nós cremos, já que a pessoa central desse artigo é Jesus Cristo, que é o Filho unigênito do Pai. Então, Jesus, por definição, significa Salvador. Então, além do seu significado funcional porque ele salva as pessoas, o nome Jesus é um nome histórico que foi dado a Jesus ao nascer. Cristo, por definição, esse termo significa ungido, então se usa esse termo apropriadamente como um título de ofício. Por aplicação, designa o Messias, aquele prometido que as Escrituras, né, já diziam que viria. E nós temos Jesus Cristo, unigênito do Pai. Quando eu trato de unigênito do Pai, esta é uma descrição da relação eterna de Cristo com seu Pai. Quando a gente tratou do credo de número 1, você viu aí que a gente falou sobre que Jesus Cristo foi gerado e não criado pelo Pai. E ele também é eterno, assim como o Pai. E o Espírito Santo também, que também é eterno. Então, distingue seu parentesco de filho de qualquer relação temporal de filhos, como o filho gera aos filhos adotados. Ele somente foi e é gerado pelo Pai. É filho da natureza do Pai, eternamente ele é filho e eternamente igual ao Pai, em glória e também em poder. Quando eu digo assim que cremos que Jesus Cristo é o unigênito do Pai, concebido do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que essa concepção a que se refere é a de Cristo no ventre de Maria, ou ele foi concebido ali pelo poder do Espírito Santo. Então, essa concepção da fé deu origem à pessoa histórica de Cristo em sua natureza humana. Sempre quando eu trato de Cristo, eu digo para vocês, né, que Cristo tem duas naturezas, uma natureza de Deus, que ele é Deus eternamente, mas também, quando ele veio à Terra, ele adquiriu essa natureza humana. Então, por este milagre, ele é formado em corpo, alma e espírito, assim como nós. Então, Cristo aqui, ele é concebido do Espírito Santo e também nasceu da Virgem Maria. Então, as Escrituras afirmam
que Maria era virgem no momento da concepção de Cristo. A gente pegar Lucas, se a gente pegar Mateus, a gente tem essas informações aí que realmente Maria era virgem, então, em seu ventre, e que permaneceu virgem até depois do seu nascimento. Então, nessa afirmação, o nascimento de Jesus Cristo somente pode ser explicado sobre a base da intervenção divina. Então, essa afirmação da virgindade de Maria se aplica ao período da sua vida prévia ao nascimento de Jesus e não implica que permaneceu virgem depois disso. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o único Salvador. No cumprimento dos requisitos de seu poder salvador, ele é tanto Deus, mas também como homem, ele também é homem. Então, como Deus, ele é filho eterno de Deus e é igual em natureza divina, glória, atributos e poder que o Pai tem. Glórias, aleluias. Mas na sua natureza de filho, ele é eterno e imutável. Então, como homem, veio ao mundo por um nascimento virginal, através de Maria, chegando ao final no ventre da Virgem Maria e pela ação poderosa do Espírito Santo. Wayne Grudem disse que, na sua teologia sistemática, que o útero de Maria foi protegido pela ação poderosa do Espírito Santo, além da concepção que foi proveniente do Espírito Santo. Então, ele cumpriu cada aspecto do ser humano, corpo, alma e espírito. Sua obra no mundo como redentor se cumpre em suas funções como profeta, sacerdote e rei. Se você pegar o livro de Hebreus, você vai entender do que eu estou falando. Ele cumpre, ele foi maior, né? Além dele cumprir isso aqui, ele foi maior de qualquer profeta que já pisou na face da terra, maior de qualquer sacerdote, maior que de qualquer rei. Ele cumpriu essas três funções aqui. Então, ele cumpriu com os requisitos da lei, como redentor por sua vida perfeita e morte substitutiva, vicária, ou seja, uma morte que realmente ele morreu para que eu pudesse ser salvo. Por isso é uma morte substitutiva. Outra coisa que a gente precisa entender, por sua vida perfeita, Cristo, porque ele não pecou, Cristo cumpriu com todos os requisitos de divindade. Então, esses requisitos incluem as demandas da lei de Deus. Ele chegou e cumpriu a lei. Aquilo que para o homem era impossível, para Cristo não foi. Então, as demandas internas de pureza e também de devoção a Deus. Então, nessa vida perfeita, Cristo se manteve livre de qualquer acusação diante do juízo de Deus. Gosto muito da leitura do livro de John Stott, A Cruz de Cristo, porque lá diz que a única possibilidade de Jesus Cristo morrer seria o pecado. Então, quando todos os pecados da humanidade foram jogados sobre as suas costas, aí sim ele pôde cumprir o papel que o Pai lhe tinha pedido, de morrer pelos nossos pecados. Então, aqui nós temos um registro de perfeição para que fosse contado para aqueles que se aproximem de Deus por ele. Cristo morreu pela sua vida, morreu pela minha, morreu pelas nossas vidas. Então, nesse cumprimento de nossa redenção, Cristo foi levantado corporalmente, ele ascendeu, né? Ele subiu até os céus. Então, por sua ressurreição, ele desfez todas as consequências do pecado e pôde oferecer sua vida perfeita e também seu sangue vicário em nosso favor para nossa justificação.
porque Jesus Cristo nos justificou, a sua morte nos justificou perante o Pai. Existia uma sentença de morte contra a minha vida, mas Cristo morreu, e no momento em que eu aceito, né, o sacrifício de Cristo lá na cruz, Cristo me justifica diante do Pai. Então, no corpo da ressurreição, ele ascendeu para a destra do Pai. Nessa posição, ele cumpre as funções de profeta, sacerdote e rei. Então, como profeta, ele é a revelação de Deus. Como sacerdote, ele intercede eternamente por nós, glória a Deus por isso. Então, oferecendo o sacrifício de si mesmo em nosso favor. Como rei, governa sobre todas as coisas, tanto daqueles que estão reconciliados com ele, como os que não estão. E, por último, agora, a base bíblica. Como é um texto que trata sobre Jesus, nós vamos ver alguns outros versículos, não só 2, nem 3 versículos, mas vamos ver vários em cada situação de Cristo aqui. Vamos lá, base bíblica. Então, sobre a natureza divina de Cristo, nós podemos apresentar Mateus 1:23, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, qual será chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então, está tratando sobre a natureza divina de Cristo. Sobre a natureza de Cristo, Atos 2:22, diz: varões israelitas, escutem essas palavras, a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Então, está tratando sobre a natureza de Cristo. E nós temos o versículo de Mateus 1:18 em diante, até o 20, que trata sobre o nascimento virginal. Diz a senhora: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo, e como José, seu esposo, era justo e não queria difamá-la, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Nós temos um texto bíblico que trata sobre o unigênito do Pai, que é João 3,16, muito conhecido por todos vós, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu trato do Cristo sem mácula, eu tenho 1 João 3,5, que diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Sobre as funções redentoras de Cristo, profeta, sacerdote e também rei, eu peguei cada um dos 3 versículos para apresentar os 3 ofícios. Atos 3:22, que diz: pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vós, irmãos, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, um profeta semelhante a mim. Hebreus 7:17 diz: porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus 1:8, que diz: mas teu filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, o cetro de equidade é o cetro do teu reino, falando sobre a função de rei de Cristo. Sobre a substituição de Cristo por nós. 1 Timóteo 2,6 diz: o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo, que diz lá em Atos 1:9-11: tendo ele dito essas coisas,
foi levado para cima, enquanto eles olhavam e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então, estando eles, os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém? Então, aqui nós fechamos e concluímos o artigo de número 3, ou o credo de número 3, e quem vos falou foi o pastor Jusley. Eu também sou professor no seminário, e está aí embaixo a minha página do YouTube, se você ainda não se inscreveu, ou se já se inscreveu, indique a minha página para outras pessoas, para outros irmãos, para os seus líderes, para que eles possam se inscrever. Na minha página tem vários sermões, tem vários estudos que vocês vão gostar. Amém? Fiquem com Deus, foi um prazer enorme estar com vocês, tratando sobre esse credo, que é muito importante, que fala sobre a divindade de Cristo, mas também fala de Jesus Cristo sendo Deus e sendo homem. E na próxima aula a gente vai estar tratando do credo de número 4. Um grande abraço e que Deus nos permita ter uma nova oportunidade.